Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Neves. Já agradeço muito a sua presença aqui no meu canal no YouTube e esse vídeo também vai estar no Facebook. E é o seguinte, a questão 2 do Exame de Suficiência 2021.1 agora exigiu que você fizesse lançamentos contábeis, classificação dessas contas lá no balanço patrimonial e também apuração do resultado. Então são três coisas que eu vou explicar aqui de forma bem detalhada o que está por trás dessa questão. Então quer saber mais sobre apuração de resultado, lançamentos contábeis e essa classificação ali no balanço patrimonial? Fica aqui comigo que eu te mostro. Então para começar vamos ler a questão, vamos interpretar ela primeiro e depois a gente vai para os lançamentos, ok? Então a tela já compartilhada aqui, ele fala o seguinte, ó. Uma sociedade limitada apresentou os seguintes saldos em 30 de 11 de 2020. Essa informação é relevante, no final do mês de novembro. Aí traz ali o saldo das contas patrimoniais, né? Caixa, estoque, clientes, veículos, imóveis, contas a pagar, fornecedores, capital social e reserva de lucro. Só que também ele traz três contas de resultado, que é o CMV, a despesa de salários e a receita de vendas, isso no dia 30 do 11. Aí, durante o mês de dezembro, ocorreu os seguintes fatos contábeis, ou seja, ele pede para você fazer 6 lançamentos, é o que nós vamos fazer aqui de forma individual, um por um, para você entender o que está por trás dessa questão, ok? Aí ele fala assim, ó, após os lançamentos do mês de dezembro e do encerramento do exercício de 2020, desconsiderando a presença de impostos e depreciações, informe respectivamente o total do ativo, o total do patrimônio líquido, o total do passivo circulante e o total do ativo circulante. Então é o seguinte, temos um panorama aqui. Você tem o saldo das contas patrimoniais em 30 do 11 e umas contas de resultado. Então o que você tem que fazer primeiramente? Pegar essas contas de resultado e apurar o lucro ou prejuízo do período. O lucro ou prejuízo do período para ficar mais fácil. Depois você coloca as contas patrimoniais no balanço patrimonial, já com seus respectivos saldos, e você vai ver o balanço patrimonial em sua característica inicial. Aí houver outros lançamentos no mês de dezembro, ele pede as informações para o exercício seguinte, que é o que nós vamos fazer agora, beleza? Já compartilhando a tela novamente aqui, o que eu fiz? É o seguinte, aqui ó, eu coloquei o balanço patrimonial, correto? Do mês de novembro de 2011, só para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui. O que acontece? Eu só transportei os saldos das contas patrimoniais. Então, o caixa eu coloquei aqui, estoque de mercadorias, clientes, coloquei o veículo e o imóvel não circulante. Aí eu coloquei contas a pagar, fornecedores, tem o capital social, tem a reserva de lucro. Lembra que eu falei que tem a apuração do resultado para fazer? Porque você tem 3 contas de resultado. Então, o que eu fiz? Peguei a receita de venda, que é 316, menos o custo da mercadoria vendida, que é de 60, menos 50, que é a despesa de salário. Então, o lucro do período é 206. Então, ele tinha uma reserva de lucro de R$ 164, e o lucro do período, embora não seja assim que coloca no balanço patrimonial, você tem que destinar o lucro, mas só para efeito didático aqui eu deixei separado para vocês entenderem. Então, o lucro do período, 206. Então, no final de novembro, você tinha um ativo total de 1.070 e passivo total também de 1.070, correto? Por que eu resolvi fazer isso? Para você ver o balanço patrimonial atual, no dia 30 do 11, de uma forma didática. Agora nós vamos fazer os lançamentos um por um e depois nós vamos atualizar os saldos e ver quais as informações ele está pedindo, tanto do ativo quanto do passivo e do patrimônio líquido, beleza? Então eu vou compartilhar a tela novamente para a gente fazer todos os lançamentos juntos. Com a tela compartilhada, vamos para os lançamentos. Só para adiantar aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu já coloquei as razonetes aqui onde nós vamos fazer o lançamento. Mas é o seguinte, ele fala assim, ó, venda de mercadorias à vista no valor de R$ 120, o CMV foi de R$ 80, o custo da mercadoria vendida foi 80. Então aqui tem duas coisas, tem a receita de venda, que dá entrada no caixa, e você tem que dar baixa no custo da mercadoria vendida. A conta receita de venda, nós zeramos ela, porque nós apuramos o resultado dia 30 do 11, para ficar um efeito didático para você enxergar o balanço patrimonial anterior, para depois a gente fazer as atualizações. Então ela está zerada essa conta. Então eu tenho uma receita de venda de R$ 120 aqui. Para todo lançamento a crédito, aqui eu tenho um lançamento a débito. Então, como foi à vista,
vai dar entrada no caixa. Só que o caixa tem um saldo. Eu coloquei todos os saldos aqui, que é o saldo 350. Então, o que eu faço? Receita de venda, lançamento a crédito, receita de venda, lançamento a débito no caixa, beleza? Só que como eu vendi uma mercadoria, eu tenho um custo dessa mercadoria. Então, eu vou fazer o lançamento do custo da mercadoria vendida, correto? Então, eu vou fazer um lançamento a débito de R$ 80 no custo da mercadoria vendida, correto? E vou dar baixa no estoque. Eu tinha um saldo de estoque, que era de R$100. Então, eu tenho um custo agora de 80. Então, o primeiro lançamento eu fiz 120 da receita de venda com entrada no caixa e dei abaixo no custo da mercadoria vendida. Relembrando, para todo débito, você tem um crédito ou mais correspondentes. Para cada crédito, você tem um débito ou mais correspondentes. Nas vendas de mercadoria, eu tenho que fazer esse lançamento. A receita de venda, que vai dar entrada no caixa ou vai gerar um direito ali em clientes, e eu tenho que dar baixa no estoque. Então, eu fiz os dois lançamentos. Então, eu vou compartilhar novamente aqui a tela para a gente fazer o segundo lançamento. Recebimento de um empréstimo de um dos sócios no valor de R$60 sem juros a ser pago em 2023. Por que colocou 2023? Que não vai vencer no próximo exercício seguinte. Vai vencer no outro. Então, o que acontece? Esse empréstimo de longo prazo. Então, eu vou colocar aqui uma entrada no caixa de R$60, que foi o empréstimo, e isso gerou um passivo de 60, longo prazo, que vai estar no ativo não circulante lá no balanço, correto? Então, está aqui o lançamento. 3, pagamento da metade das contas a pagar. Olha só, você tinha contas a pagar aqui no valor de um saldo de R$20. Então, contas a pagar, você tem 20, é o saldo. Ele pagou a metade, então foi 10. Então, vou fazer um lançamento a crédito aqui no caixa, que vai diminuir o valor dessa conta, e o lançamento a débito na contas a pagar, 10. Então, paguei a metade, correto? O lançamento 4 também é interessante, porque ele fala assim, ó, compra de R$80 em mercadoria, sendo 30 pago à vista e o restante com vencimento em 2/2/2021. Então, o que acontece aqui? O que eu vou fazer? Eu vou dar entrada no estoque no valor de 80, que foi as mercadorias que foram adquiridas, correto? Só que esse 80 vai gerar 2 créditos correspondentes. O que é? 30% à vista, então 30% de 80 é 24. Então, 24 vai ser na conta caixa, que ele pagou à vista, e o restante na conta fornecedores. Que a conta fornecedores tem um saldo de 200, que é o saldo que está no exercício, e o restante é 56. Então, fiz um lançamento a débito aqui de 80 no estoque e fiz 2 créditos correspondentes. 30% vai ser um lançamento a crédito no caixa, que reduz essa conta aqui, que você pagou o seu fornecedor, e os outros 56 ficou em fornecedores, que ficou a pagar. Então, se você somar 56 com 24, dá os R$80, ok? 5. Venda de mercadoria a prazo no valor de R$70 a ser recebido dia 19/1/2021. O CMV foi de 20. Então, o que acontece? Eu tive uma receita de venda de R$70, então vou fazer um lançamento a crédito na receita de venda, e não houve o recebimento. E o que acontece? Ele vendeu a prazo. Então, vou lançar aqui na conta cliente. Quanto está a conta clientes, o saldo dela, olha, eu já tinha 120 para receber dos meus clientes, agora eu tenho mais 70. Então, eu fiz um lançamento a crédito de R$70 na receita de vendas, e isso me gerou um direito de R$70 aqui em clientes. Agora eu tenho que dar baixa, porque se eu vendi a mercadoria, eu tive um custo para vender essa mercadoria. Então, o custo da mercadoria vendida foi de R$20. Então, vou fazer um lançamento a débito de R$20 aqui no custo da mercadoria vendida, e vou fazer o lançamento a crédito, que vai reduzir a conta estoque no valor de R$20. Tudo bem? E o lançamento 6, ele fala da apropriação de despesa de aluguel no valor de 20, e o valor será pago em abril de 2021. O que é essa apropriação de despesa de aluguel? Você já reconhece a despesa no exercício e já coloca no balanço patrimonial o aluguel a pagar. Então, você vai fazer um lançamento que reconhece uma conta patrimonial ali no passivo de aluguel a pagar, e como você já reconhece o fato gerador, você já dá baixa na despesa naquele período que você apropriou essa despesa. Então, vai ser 2 lançamentos, em aluguel a pagar, uma conta patrimonial, e a despesa de aluguel, que vai ser reconhecida como despesa aqui do exercício, tudo bem? Então, fazendo o lançamento aqui, eu vou ter
aluguel a pagar numa conta patrimonial ali no meu balanço, R$20, e eu tenho uma despesa de 20, correto? Aqui agora é interessante, as contas patrimoniais, elas compõem o patrimônio da empresa e vai estar elencadas ali no balanço patrimonial. As contas de resultado, elas são transitórias e elas devem ser zeradas para efeito de apuração do resultado do exercício. Então, você pega o saldo das contas de resultado, apura o resultado e, se deu lucro ou prejuízo, você faz o lançamento ali para a conta patrimonial correspondente para ficar lá no balanço patrimonial. Aqui vamos fazer de uma forma simplificada, porque estamos querendo descobrir a questão aqui, beleza? Então, vamos apurar o resultado aqui. Quanto que eu tenho de receita de venda? 190. Então, vou colocar aqui receita de venda, 190, correto? Quanto que é meu custo da mercadoria vendida? R$100. R$100. Então, o custo da mercadoria vendida, R$100. E eu tenho uma outra despesa, que é uma despesa de aluguel, que é de 20. Então, quanto que é o meu lucro? 190 menos 100 menos 20. Então, eu tenho um lucro do período de 70. Já para ficar mais fácil, vamos apurar o resultado dessas contas aqui. Então, se eu somar todos os lançamentos aqui a débito, menos os lançamentos a crédito, eu vou ter um saldo da conta caixa no valor de 496. Aqui no estoque, eu vou ter 180 menos 100, vou ter um saldo de 80, saldo da conta. O empréstimo de longo prazo eu só tenho 60. Contas a pagar agora eu só tenho 10, porque eu paguei a metade, correto? Clientes agora eu tenho 190, fornecedores eu tenho 256. O aluguel a pagar eu tenho 20, que é uma obrigação que eu tenho, aluguel a pagar, e o outro é a conta transitória de conta de resultado. Então, apurado os saldos aqui, vamos fazer o nosso novo balanço para a gente descobrir a questão. É o seguinte, caixa, qual que é o valor do caixa agora? Nós observamos lá, foi 496. 496. Tá aqui, 496. O estoque agora é 80. O estoque agora é 80. Meus clientes são 190, que está colocado aqui, ó. Clientes 190. Não teve lançamentos no veículo, então permanece 200. Não teve lançamento no imóvel, 300. Então, já temos uma informação aqui, ó, 1.266. Então, já é alternativa C ou D. Contas a pagar. Quanto que eu tenho no saldo de contas a pagar? Olha só, contas a pagar. Agora eu tenho um montante de 10 na contas a pagar. Eu tenho fornecedores, que agora é 256. Aluguel a pagar, eu não tinha essa conta, eu acrescentei aqui, que é no valor de 20, que é aquela conta, uma obrigação que eu tenho agora de aluguel a pagar de 20. Eu tenho um empréstimo de longo prazo, por isso que está no não circulante aqui, porque não é no próximo exercício, embora o conceito seja mais amplo, mas para efeito didático aqui podemos considerar isso, correto? Então, R$60. O capital social dessa empresa é 480. A reserva de lucros, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar o que ele tinha de reserva de lucro mais o que teve de lucro em novembro. Então, essa soma aqui dos dois, 164 mais 206. Mais o lucro do período agora. Quanto foi o lucro do período? Foi de R$70. Então, R$70. Então, tá aqui o balanço patrimonial com as contas atualizadas. Olha só que beleza. Então, vamos lá para a questão. O que ele quer saber? Ele quer saber o total do ativo. Olha só. O total do ativo é 1.266. Perfeito. Então, letra C ou D. O total do patrimônio líquido. Então, eu vou vir aqui. O total do patrimônio líquido, vou selecionar. 480 mais 370 da reserva de lucro, mais 70 do lucro do período. O lançamento não é bem esse, mas eu coloquei aqui para efeito didático, para ficar separado para efeito de estudo. Então, a soma do patrimônio líquido é 920. Então, também é a letra C ou D ainda. O total do passivo circulante, olha só, passivo circulante. Se eu somar contas a pagar, fornecedores e aluguel, eu tenho um valor de 286. Então, olha só, não 346, então é 286. Então, letra C. Mas vamos conferir o último, que é o ativo circulante. O que eu tenho no ativo circulante? Meu caixa, estoques e clientes. Valor de 766.
Então, a alternativa correta da questão 2 do Exame de Suficiência 2021.1 é a letra C, lembrando que é a prova azul, tá? Então, aqui eu tentei fazer um vídeo mais longo, mas detalhando os lançamentos um por um. Aí nós apuramos o resultado ali de novembro, para efeito didático, transferimos para o balanço patrimonial, atualizamos todas as contas patrimoniais com os lançamentos que ele exigiu, depois pegamos o saldo dessas contas patrimoniais, elencamos no balanço patrimonial, em ativo circulante, não circulante, em passivo circulante, não circulante, também no patrimônio líquido. Apuramos o resultado para ficar ali no patrimônio líquido e descobrimos o total do ativo circulante, do patrimônio líquido e do passivo circulante, tudo bem? Então o vídeo ficou um pouco longo, mas foi para que eu pudesse explicar a apuração de resultado, a classificação das contas no balanço patrimonial e também lançamentos contábeis, lançamento de débito e de crédito, tudo bem? Se você está vendo esse vídeo antes do dia 20 de julho, agora de 2021, te convido para assistir a minha aula sobre contabilidade geral, que eu vou tratar de questões de contabilidade geral exigida em concursos públicos e no exame de suficiência também, tudo bem? Se você está vendo esse vídeo depois, te convido para você ir aqui no canal e conhecer esse vídeo, que vai ser uma aula ao vivo, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, tudo bem? Do mais, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com quem você conhece que está estudando. Se puder, me marque nas redes sociais, isso vai me ajudar muito, tá bom? Então, fica o meu abraço, até os próximos vídeos. Ricardo Neves.